Fala galera, professor Elton com vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma formação que eu ministrei para os professores da Rede Municipal de Bento Gonçalves sobre ensino híbrido. Falando sobre o que é ensino híbrido e as diversas metodologias utilizadas, como a sala de aula invertida, o virtual aprimorado, as rotações. Eu dei várias ideias de ferramentas digitais que também podem ser utilizadas nessas modalidades. Então vem comigo e fica até o fim, porque essa formação está incrível e tem diversas dicas muito legais para vocês. Aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou começar então falando o seguinte: meus parabéns, porque vocês merecem. Nós, professores, merecemos. Pessoal, 2020 foi um ano extremamente difícil para todo mundo, vocês sabem o quanto foi. E 2021 está sendo um ano bem difícil para todo mundo. E agora as aulas voltam, então vamos voltar às aulas, vai ter semana A, vai ter semana B. Independente disto tudo, nós temos que nos parabenizar, porque junto com o pessoal da saúde, a classe que mais se puxou esse ano de 2020 e 2021 foram os professores. Pessoal, não desfazendo de nenhuma outra profissão, mas o que a gente teve que se desenvolver, o que a gente teve que evoluir na área do ensino híbrido, na área das TICs, das tecnologias de informação e comunicação educacionais, nós demos um salto de 10 anos em um. O que a gente esperava que a gente fosse alcançar em 10 anos, alcançamos só em 2020. E ainda tem muito para crescer. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para a sala? Beleza? Melhor coisa, todo mundo, eu acredito, que quer que isso aconteça. Nós vamos voltar para a sala, mas a gente não vai voltar ao velho método, ao método tradicional. A gente tem que continuar utilizando tudo aquilo que a gente aprendeu, agora no presencial também. E é aí que entra essa ideia de ensino híbrido, porque a ideia de híbrido é exatamente trazer para a sala de aula tudo isso que a gente estava trabalhando antes, todas essas ferramentas, né, todas essas formas. E como a gente vai fazer isso é que eu quero passar para vocês hoje. Dar dicas de como a gente pode trabalhar essa parte na sala de aula também, certo? Então eu vou começar com vocês falando sobre uma ferramenta, eu vou falar sobre várias ferramentas, tá? E eu vou falar sobre uma ferramenta que está sendo usada agora. Nós estamos usando agora. É o Meet. O Meet é uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar com os alunos, para fazer aulas síncronas, para fazer aulas ao vivo. Eu quero falar sobre a funcionalidade dele, bem legal, que é a alteração do plano de fundo. Olha só, é bem simples. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. A gente vem aqui no cantinho, ó, nos 3 pontinhos, em mais opções, tá? Clica ali e ele vai abrir isso aqui. Eu quero mostrar para vocês o alterar plano de fundo. Ele é bem legal porque, olha só, eu estou com o fundo desfocado. Eu posso desfocar menos, tá? Posso desfocar mais. E eu posso colocar uma imagem, olha só. Posso pôr a imagem. Por exemplo, se eu estou dando aula de história e eu estou falando sobre a história de Bento, eu posso falar sobre a Maria Fumaça. Se eu sou professor de ciências, então o pessoal de ciências está aí, por que vocês não botam, de repente, uma tabela periódica? Ou a professora de matemática, você pode fazer o cálculo no Google Docs, baixar um PDF ou bater uma print, joga no Paint, salva ela e coloca aqui. Você pode dar aula utilizando isso como um quadro, pessoal. Tá vendo? É uma forma de você dar uma aula síncrona, ao vivo, que nem a gente está fazendo aqui agora, e tornar ela um pouco mais interativa. Pessoal, primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês é essa ferramenta muito legal. Então, já passamos a primeira ferramenta. Vamos trabalhar outras. Vou trabalhar com uma segunda ferramenta agora, que eu gosto muito e que é onde está basicamente toda a nossa formação de hoje. Essa é a Google Apresentações. Então eu vou trabalhar com vocês hoje essa apresentação sobre ensino híbrido. Eu tenho algumas apresentações que eu trabalhei aqui. Então vamos lá, vamos abrir aqui essa. E eu vou falar para vocês, começar falando para vocês sobre 3 grandes vantagens de se utilizar o Google Apresentações. A primeira delas é que ele é de graça. Olha só. O PowerPoint, todas as ferramentas do Office, elas são pagas. Então, a Google tem essas ferramentas que vocês podem utilizar elas de graça, basta ter um Gmail. Todas elas têm a segunda vantagem, que elas são online, ou seja, está tudo sempre salvo na nuvem. Tudo aquilo que vocês fizerem
com o Google Apresentações, com o Google Documentos, com o Formulários, Google também, a gente vai falar dele mais para frente, fica salvo automaticamente na nuvem. Aonde você for no mundo, você vai acessar um computador ou o seu próprio celular, tendo internet, você acessa a sua apresentação, o seu formulário e pode passar em qualquer lugar. E a terceira grande vantagem, e para mim a principal vantagem, é essa tecla aqui no canto, ó, esse ponto aqui, ó, compartilhar, tá? Você clica aqui e você pode compartilhar para uma pessoa, basta que você coloque o e-mail dessa pessoa aqui, você pode escolher que ela seja leitor, comentarista, editor ou tornar essa pessoa proprietária desta apresentação. Você também pode compartilhar por aqui, ó, criando um link. Então você vem aqui em alterar e escolhe que a pessoa com o link possa ser leitor, comentarista ou editor. Copia o link e joga. Eu vou mostrar isso agora. Vou botar aqui no nosso chat o link dessa apresentação para vocês. Tá? Quem quiser ter acesso a essa apresentação depois como leitor, é só clicar, salvar o link que eu mandei ali e pronto, vocês vão poder ver essa apresentação. Compartilhar, pessoal, tá? O mundo ele é comunitário e hoje as empresas querem que as pessoas tenham a capacidade de compartilhar. Olha só, estão vendo aqui em cima? Tá aparecendo nomes, ó. Tá vendo? É tudo anônimo, ok? Eu não sei quem que é, mas eu sei que tem gente que já está acessando a partir do link que eu mandei. Nós precisamos preparar os nossos alunos para aprender a compartilhar. Quando uma pessoa entra numa empresa, o que a empresa quer? Quer que essa pessoa entre num grupo de trabalho e multiplique, some e se torne eficiente dentro desse grupo. Essa pessoa tem que saber compartilhar. A gente pode ensinar o nosso aluno de diversas maneiras, criar diversas formas de fazer isso. Quando a gente for fazer um trabalho em grupo, ensinem eles a criar uma apresentação pelo Google Apresentações e compartilhar. Aí o João de casa vai poder fazer slides e o Gabriel da sua casa vai poder ir lá e mexer nos slides, alterar, mudar, criar novos slides e eles vão trabalhar em grupo de forma mais interativa, né, e mais complexa, vai ser bem melhor. Uma coisa que nós, professores, acabamos deixando um pouco de lado. Nós, professores, temos um receio muito grande de compartilhar. É um problema que eu vejo que a maioria dos professores faz coisas muito boas, muito legais, aulas que dão certo e não compartilham. Não divulgam isso para os colegas, porque a gente fica meio com receio de que o outro colega, que é mais velho ou que é mais novo, que ele venha e diga que aquilo ali não ficou legal. Sei lá, a gente tem medo de uma crítica que não seja legal. E eu digo para vocês que a gente tem que quebrar esse paradigma. Vocês têm que compartilhar bastante, compartilhar as novidades que vocês criarem, as aulas que vocês criarem. O ensino híbrido, ele é compartilhado, ok? Vamos lá, vamos começar agora a brincadeira. Então, o que é o ensino híbrido, né? Aqui, então, vocês estão vendo uma sala de aula bem antiga. Nenhum de nós sequer entrou nessa sala de aula como aluno. É uma sala lá do início do século XX, final do XIX. Por que eu botei essa sala? Para falar para vocês como a sala de aula mudou. Alguns dizem que a sala de aula não muda. Mentira, ela mudou. Tá? Ela não é mais assim, porém ela não mudou tanto, não é? Ela poderia ter mudado mais e eu acredito que ela ainda tem a possibilidade de mudar mais. Agora nós vamos fazer uma atividade. Quando a gente trabalha de forma síncrona, assim como eu estou trabalhando com vocês agora, eu vejo muitos professores que têm uma dificuldade muito grande de trabalhar assim com os alunos, porque o aluno não abre a câmera, porque o aluno não compartilha, porque o aluno não responde, porque o aluno isso, porque o aluno aquilo. Bom, pessoal, então agora duas coisas. Primeiro, eu digo sempre para vocês, sejam chatos, incomodem o aluno. Digam para o aluno, vamos lá, continue, quero ver, escreva. Tem que incomodar para fazer ele se desacomodar e participar. Então, eu vou ser chato com vocês, tá? E segundo, vocês reclamarem do aluno e quando chegar a vez de vocês de fazer, vocês não fazer, ficar feio, pessoal. Então, assim, participem comigo, tá? Eu vou botar aqui uma imagem e eu quero todo mundo participando, beleza? Vamos lá. E aí, ó, temos uma imagem na tela, temos uma figura. O que é isso? O que vocês estão vendo? Um CD, uma roda, a invenção da roda, uma roda de rocha, uma roda velha. Opa, que beleza! Hoje está bonito de trabalhar com o pessoal da matemática e das ciências. Poderia ser basicamente tudo aquilo que vocês falaram, tá?
uma rosquinha, uma pedra esculpida, tudo, mas nesse momento é uma roda. É uma roda de pedra. Vou mostrar mais uma imagem para vocês. E agora? O que nós temos aqui? Uma roda, boa, Cris, isso aí. Uma roda de carroça, a evolução. Uma roda de carroça. Isso. Uma roda de carroça, boa. Parabéns. Vamos para a terceira, então. E agora? Um pneu de carro antigo. Um pneu de carro antigo, boa, Prof. Clainez, isso mesmo. Pneu, muito bom. Pessoal, então, uma roda com um pneu, muito bom. Então ela é diferente da outra, né? Porque agora tem borracha envolvida, metal e tal. Vamos para a última imagem agora. E agora? Uma roda de liga, um pneu com uma roda de liga leve. Isso aí, ó, pneu moderno. Prof. Vanderlei, muito bom. Prof. Simone, show. Muito bom, pessoal. Então, nós temos um pneu moderno com uma roda de liga leve. Mas que legal. Olha o que eu quero que vocês pensem nessa história. Nós vimos aqui a evolução da roda, certo? Fomos uma roda de pedra, fomos uma roda de madeira, uma roda com pneu de borracha e uma roda de liga leve com pneu moderno e tal. Tá, show de bola. Mas o que isso tem que ver? Vamos pensar assim, da primeira até a última, né? Da primeira lá de pedra até essa última agora, todas elas são rodas. Todas servem para a mesma coisa. Para quê? Para levar alguma coisa de um lugar até o outro de forma mais rápida do que se estivesse nas costas de um homem, por exemplo. Então, a roda serve para tornar o trabalho mais simples. Só que a primeira roda de pedra, ela girava numa velocidade, 5 km por hora no máximo. Tá? Ela quebrava ela tinha uma durabilidade tal. A segunda roda, a de madeira, ela podia carregar um peso X. Ela se movimentava a uma velocidade maior, 20 km por hora, 25. Ela tinha uma durabilidade tal. Aí veio a terceira, que já pode levar bem mais peso, pode chegar a uns 80 por hora, ela dura muito mais. E por fim chegamos a essa roda moderna, contemporânea. Essa roda, ela já tem capacidade de aguentar 300 km por hora. Nós temos uma roda que dura muito mais, um pneu que dura muito mais. Houve uma evolução, uma qualificação da roda. Porém, em momento nenhum, nós precisamos reinventar a roda. A primeira roda foi inventada, ela era redonda. A última roda continua sendo redonda. Isso quer dizer que, apesar de qualificarmos o processo, a base é a mesma. Eu quero que vocês pensem essa analogia como se fosse a educação. A educação, como ela começou, ela tinha uma função, passar para a próxima geração o conhecimento adquirido até então. Ela continua tendo a mesma função, levar à próxima geração o conhecimento que a gente adquiriu, para que essa próxima geração possa o quê? Qualificar, melhorar, ser melhor do que nós. O que nós precisamos pensar? Que a educação que existia lá atrás, na época da roda da pedra, não pode ser a mesma de hoje. Por quê? Porque o que nós carregávamos lá naquela época, o aluno daquela época, não é igual ao estudante desta época. Tá? E ele precisa ser carregado. Imagina colocar uma roda de pedra numa Maserati. Não dá. Não vai rodar. Tá? É a mesma coisa que nós temos que pensar na área da educação. Nós precisamos qualificar a educação, mas não precisa reinventar a educação do zero. Vocês vão ver hoje, no nosso formação, que muita coisa do que eu vou passar aqui, ou vocês já tiveram como aluno, ou vocês já aplicaram como professor, sem saber que era ensino híbrido. Qualificar a nossa sala de aula, e é para isso que o ensino híbrido vem, para tentar qualificar a sala de aula, não para reinventar nada, não para tirar o professor de um lugar, não para acabar com a escola de maneira nenhuma. Ela vem para somar, para multiplicar, certo? Então, vamos lá. Para começar, eu vou trabalhar agora uma terceira ferramenta, o Mentimeter. Vocês devem ter conhecido ele ou algum outro parecido. Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês podem usar o celular de vocês ou podem simplesmente abrir uma nova aba, aquele que seja o navegador que vocês estão utilizando. E vocês vão escrever ali www.mente.com. Eu vou botar esse link aqui para vocês no chat. E aí o que vocês vão fazer? Vou mostrar para vocês como é que é o Mentimeter. Esse é o Mentimeter, a visão do apresentador, tá? Então, aqui a gente faz
as perguntas e vocês dão a resposta dali. O Mentimeter é uma espécie de apresentador de slides também. Ele é feito para haver interação. Então aqui a gente faz perguntas e respostas. Tá? Depois a gente vai falar sobre gamificação. Ele é uma forma de gamificar também, mas é uma forma de utilizar coisas pequenas para a gente pegar momentos síncronos e tornar eles mais interativos. Vocês podem utilizar isso com os alunos de vocês a qualquer momento, tá? Para fazer perguntas, para fazer trocas, para a nuvem de palavras. Ela é bem legal, bem interessante. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em presentes e aí vai aparecer aqui, ó. Ele pede um código, né? Vocês vão pôr esse código aqui, ó, 3067-5429. Ali o código, lancei ali para vocês no chat, tá? Eu vou colocar ele aqui e aí vocês vão ver que ele vai aparecer assim. Clique em enviar. Voltando para cá. Agora vocês podem responder, tá? Então, conforme vocês responderem, olha o que acontece, ó. O pessoal vai mudando aqui na apresentação. Então vão respondendo aí. Olha aqui, ó. E é tudo anônimo, tá, pessoal? Então podem ficar tranquilos, não precisam se preocupar. Olha só, ele vai mudando. Olha, 10, 11. Opa, hoje tá bom, hein, Marlito? Tá vendo? 25, show de bola. Nota 10. Então, pessoal, opa, 27. Agora sim, legal. 28 já. Então, pessoal, o que vocês podem notar aqui, ó? 2 pessoas votaram que sim, já conheciam e aplicavam nas aulas. Muito bom, nota 10. Quem sabe hoje eu consiga trazer mais algumas opções. 6 conheciam e pesquisavam, show de bola. Quem sabe a gente possa trocar opiniões, né? 17, a grande maioria já ouviu falar, mas nunca tinha se aprofundado. Quem sabe depois de hoje você tem essa curiosidade de pesquisar mais, de ir atrás de mais sobre isso. E 3 nunca tinha ouvido falar. Segunda questão, agora, é a tal nuvem de palavras, lembra? O colega falou para nós a nuvem de palavras. Essa nuvem aqui, ó, eu estou montando ela desde o início das apresentações. Vocês devem ter ido para esta página aqui, né? 2021 vai ser, então vocês podem pôr a palavra que vocês acharem, né, que 2021 vai ser. E conforme vocês forem digitando lá e enviando, a nuvem vai mudar aqui. Olha que legal, tá? Uma prof já tinha dito ali, nuvem de palavras é ideal para ser trabalhado dentro do Mentimeter. Muito legal. Tá? Essa aqui é basicamente aquela tempestade de ideias que nós usávamos em sala, né? O aluno vai falando, a gente lança uma questão, o aluno vai falando, a gente vai escrevendo no quadro tudo aquilo que ele vai falando. Depois a gente, a partir daquilo, né, entra direto na nossa aula. O que vocês têm que entender é o seguinte, a palavra maior destaque, é a palavra que mais foi utilizada até agora. Então, em primeiro lugar, ainda desde o primeiro dia, desafiador é a palavra que está em maior destaque. Depois dela, sempre está vindo esperança. Isso me chama bastante atenção. Transformar o desafio em esperança. E olha a terceira, aprendizado. Então, vai ser um ano desafiador, mas ele traz esperanças porque ele vai trazer muito aprendizado. Eu gostei dessa linha que ficou de tanta gente, são 166 respostas desde que a gente começou, ok? E tá assim, mas aí tem gente que escreveu de muita coisa, ó, superação, tá indo bem também, ó, revolucionário, de mudanças, melhor, inovador, de desafios diários, de aprendizagem, olha quanta coisa, tudo que vocês escreverem tá aqui, ó, exigente, exaustivo. Eu gosto bastante dessa ferramenta porque ela traz um pouco de interatividade e vocês estão interagindo com os colegas de vocês das outras apresentações. Então, vamos trabalhar com uma quarta ferramenta, o Prezi. Pessoal, o Prezi também é uma ferramenta bem legal, tá? Que ela é um apresentador de slides também, certo? Porém, diferenciado. Tá? A diferença dele está no layout com que ele trabalha. Então, em vez de aparecer slide por slide, ele aparece toda a apresentação no geral e depois você vai mudando essa apresentação e ele vai trabalhando como se fosse uma linha, tá? Uma trilha. Ele vai seguir de um para outro, para outro, para outro, para outro e assim você vai organizando. O Prezi é bem legal para fazer esse tipo de apresentação, para que o aluno tenha uma visão geral e depois ele vá focando nos assuntos menores. Gosto muito de trabalhar com ele, trabalho com ele até mais do que com o Google Apresentações e você pode também usar ele e compartilhar. E o Prezi tem uma ferramenta
que é muito legal, que eu descobri há pouquíssimo tempo, que se chama Prezi Vídeos. Pronto. Beleza. Olha só, vocês estão vendo uma apresentação que eu fiz no Prezi. Então, essa é uma apresentação sobre economia e sociologia. Então, eu fiz essa apresentação no Prezi e, utilizando o Prezi Vídeo, eu posso dar aula para o meu aluno e ele vai me ver ali, ó. Estão vendo? Né? Exatamente a apresentação que eu construí. Olha só. Eu posso chamar para cá e aí eu apresento para ele. Lembra que eu falei para vocês como utilizar o Meet para botar um plano de fundo? Então, com o Prezi Vídeo, você faz a apresentação ao vivo no Meet, sem precisar fazer aquilo. Você cria o seu slide e dá a sua aula a partir daqui. Tá? Então você pode construir, dá para ser pelo Meet, dá para ser pelo Zoom, dá para ser pelo Skype, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas. Ó. Ah, mas eu não vou dar aula síncrona, não tem problema, você pode fazer isso aqui, aparecer, porque é muito importante você aparecer, deixa eu aumentar a luz aqui para ficar mais claro, né? Você aparecer, né? A sua imagem aparecer para o aluno, porque ele precisa disso. Então você pode fazer, gravar como um vídeo, salvar esse vídeo no seu computador e aí mandar para o aluno. Quantas vezes vocês não foram no YouTube procurar um vídeo para apresentar para o aluno da matéria, mas ela não é exatamente aquilo que você queria, aquilo que você tem um ponto de vista que não é exatamente aquilo que você queria passar, de repente o seu aluno não tenha passado do nível que aquele professor trabalha, você queria que fosse um pouquinho melhor, aí você vem e faz, certo? Então, se você pode fazer, pode utilizar essa ferramenta aqui, ela é muito legal para fazer isso. Então, nós temos lá o programa. O aluno que não tem internet, o aluno que não tem um celular, o aluno que não tem um computador, etc. Isso torna a nossa vida um pouco mais complicada. O que existe nesse momento? Primeiro, é uma questão de política pública, tá? Nós, professores, não temos como resolver isso. Felizmente, não dá para a gente comprar celular para todos os alunos. Nós, professores, né? Não tem como a gente pagar um pacote de dados para todos os alunos. Mas existem políticas públicas que estão sendo trabalhadas para tentar corrigir essa defasagem. E aí eu digo assim, poxa, nós temos 30 alunos, 25, né? Desses 25, 10 têm a condição de fazer isso, a gente precisa fazer alguma coisa para esses 10, né? A gente precisa dar a esses 10 a oportunidade de fazer isso. Tá? Os outros, daí a gente vai dar outra oportunidade, a gente vai ter que rebolar para poder levar para todo mundo, mas dá para fazer para esses 10. Tá? Para esses 15, tem turmas que 20 conseguem. Nós sabemos que tem escolas nossas do município que os alunos têm condição, né? E outras escolas onde a maioria não tem. Mas a gente pode fazer, né? Vamos lá que dá para a gente fazer. Uma opção para a gente utilizar o Google Apresentações, vou trazer para vocês uma ideia bem legal que vocês podem utilizar. Mesmo que voltemos à aula segunda-feira, mesmo que depois mais tarde feche, não importa, vocês podem utilizar isso aqui, tá? Criem um Google Apresentação da turma de vocês, coloque uma foto de vocês, bote professor fulano de tal, matéria tal, papapá, vocês podem conversar com todos os professores da turma, então, turma 72, certo? E aí vocês conversem, vocês, professores, né? Aqueles professores que querem participar, e aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o link, compartilhar, copia o link e joga no Educar Web. Junto com ele, vocês dão uma olhada no YouTube, um tutorial de como criar um slide no Google Apresentações e posta para o aluno lá no Educar Web. Aí, o que esse aluno vai fazer? Vocês vão pedir para eles criarem um slide dentro da apresentação que vocês criaram, postar, né, fazer o upload de uma foto dele e uma descrição dele. E aí toda a turma vai ter acesso a isso. Eles vão poder ver quem são os professores e quem são os seus colegas. Pessoal, é uma ferramenta de ensino híbrido que vocês podem utilizar, porque a gente vai ter turma A e turma B, eles não vão se ver, a gente vai gerar aquele vínculo de turma, tá? Aquele vínculo de alunos, porque eles não estão tendo essa socialização. Esse é, para mim, eu digo que é uma das maiores defasagens esse ano, tá? Conteúdo é importante, sim, super importante, e a gente precisa trabalhar ele. Mas a maior defasagem dos nossos alunos é a socialização. A gente precisa levar para eles esse conhecimento. Tá? Faz parte lá na BNCC, diz na BNCC, que nós precisamos fazer essa inclusão digital. A inclusão digital faz parte da nossa tarefa hoje. A gente tem que tentar ensinar eles a utilizar. Aí, se eles não têm o celular ou a internet, de novo, cai naquela questão das políticas públicas. Não estou dizendo que é fácil. Tá? Eu estou trazendo opções para vocês. E a gente tem que adequar a cada realidade.
né? Eu digo para vocês que um tempão atrás, lá em 2017, eu ensinei os alunos de primeiro ano a fazerem cursos online. Tá? Ensinei os alunos de primeiro ano a fazer cursos online. E aí eu levei eles para o laboratório de informática lá no Bom Retiro e eu tive que ensinar eles desde o primeiro a criar um e-mail. A maioria tinha e-mail, mas não lembra a senha. Então eles, não sei a senha. Tá, mas e como é que tu vai trocar de celular? Como é que vai ficar a senha? Né? Eles não lembram. Então, essa forma da gente ensinar eles a utilizar a informática é muito importante. E a maioria dos países desenvolvidos, o adolescente, o educando, ele utiliza o celular para criar. Ele utiliza as ferramentas digitais para criar. E nós, brasileiros, utilizamos para consumir. Tá? Isso é fato, tá? Que nós precisamos mudar. Às vezes, eles são tiktokers, sabem editar vídeos, mas não sabem o que é um espaço, não sabem dar uma letra maiúscula e botar uma tabulação no Word, no Google Documentos. E sim, está na BNCC, é nossa função ensinar eles. Né? Mas eu não sou professor de informática, eu sei que não é, mas está lá, né? Na BNCC, e nós precisamos trabalhar essas ferramentas digitais. Por isso que a gente está aqui para trabalhar isso. Vamos lá. E o ensino híbrido vem para nos ajudar isso, ok? Vamos falar então o que é ensino híbrido. O que é, né? Vamos colocar na teoria um pouquinho o que é o ensino híbrido. O ensino híbrido é uma modalidade de ensino que combina práticas presenciais com práticas remotas, certo? Ele junta essas duas coisas. Então, em momento nenhum, nós estamos falando em acabar com a escola, em tirar o professor fora, não. É juntar, é unir práticas da modalidade presencial com a modalidade remota. E para isso, nós utilizamos ferramentas digitais, né? Celular, computador, AVAs, né, ambientes virtuais de aprendizagem, como o Classroom, como o Edmodo, como o Moodle, né, ferramentas de compartilhar, como os documentos, e entre outras. Esse tipo de ensino, de tendência, ele ainda é uma proposta inovadora aqui no nosso país, né? Ele vai começar com força a partir de 2020, por causa realmente da pandemia, mas ele já é bem antigo, né? Já se fala em ensino híbrido desde o início do século, né? Desde 2000 e pouco para cá já se fala, desde que a internet se tornou mais difundida, ele vem sendo já utilizado de uma forma ou de outra. Essa engrenagem é bem interessante para falar do ensino híbrido, porque ela mostra como o ensino híbrido deveria funcionar, ok? No centro do ensino híbrido, nós temos o estudante. Ele traz uma bagagem muito grande de conhecimento, de informação, e nós temos que trabalhar com essa bagagem. Vejam que nessa engrenagem o estudante está no centro, não é o professor, não é o conteúdo, não é a escola, é o estudante. O estudante é protagonista da sua aprendizagem. Pessoal, nós temos que entender isso. A nova BNCC e os novos modelos educacionais trazem isso sempre. O conteúdo não é importante. Importante é o aluno. O desenvolvimento do aluno, utilizando como base o conteúdo. Então, sim, nós temos que passar o conteúdo para o aluno, é óbvio, mas nós não precisamos mais nos preocupar tanto quanto lá na educação tecnicista, aquela que nós fomos formados, na 3.0, em vencer o conteúdo. O conteúdo não é um inimigo que a gente tem que vencer. Tá? Nós temos que trabalhar o conteúdo para que o aluno se desenvolva, certo? Não estou aqui dizendo que o aluno não aprendeu a ler, a gente vai jogar ele lá na 7ª, 8ª série. Não é isso. Se o aluno não desenvolveu, ele tem que repetir de ano. Para mim, o ano ideal é aquele que ninguém repetiu. Ninguém repetiu porque aprendeu, não porque a gente quer números. Então, a gente põe o estudante no centro e a gente sempre analisa tudo com base nisso. O que é melhor para o estudante? O papel do professor, ele é de extrema importância como mediador, como a pessoa que vai ajudar esse estudante a transformar a informação em conhecimento, porque essa informação está em todo lugar. Então, às vezes, nós temos estudantes com graves dificuldades na área da matemática, mas, em compensação, o cara é muito bom lá em ciências. Mas ele tem que saber a matemática, mas às vezes não compensa um do outro. A gente tem que pensar um pouco nisso. Não estou dizendo que se o cara não sabe o 2 mais 2, ele tem que ser passado porque ele é um gênio em ciências. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa entender o estudante. Ele é o protagonista. O aprendizado é dele, pessoal.
Nós temos a cultura escolar, que é muito importante. Toda aquela ideia de grêmio estudantil, conselho de pais e mestres, turma, socialização, tudo isso é importante. Os desafios que a escola traz para o aluno são muito importantes, porque ele tem que galgar degraus, né? Ser desafiado constantemente. Então essa é a cultura escolar de que a gente fala. O espaço da escola também é muito importante, não vai sumir. Pessoal, o espaço escolar, a escola como um lugar não pode sumir, porque é onde converge o nosso aluno. Se a gente ficar só no remoto, não vai dar certo na educação básica. Do outro lado, nós temos aqui a autonomia do aluno e a tecnologia trabalhando juntas por ele. Tá? O ensino híbrido foca muito na autonomia do aluno. Ele tem que querer aprender, ele tem que saber aprender. Então nós temos que ensinar o aluno a aprender, para ele desenvolver autonomia. Tem um jeito bem simples de desenvolver a autonomia do aluno, que é mandar ele assistir um vídeo do YouTube. Sério, pessoal, coisa simples. Às vezes a gente não percebe isso, mas vocês vão perceber depois quando a gente falar em sala de aula invertida, como isso faz uma diferença grande. Tá? E usando a tecnologia. Okay? A tecnologia está aí. A gente sabe que no Brasil existe um peral bem grande, tá? Entre aqueles que têm muita tecnologia e aqueles que não têm nenhuma. Tá? Mas, de novo, é política pública, nós não podemos dizer assim, e aqui eu tenho que falar para vocês, não dá para a gente dizer assim, não vou utilizar nenhuma tecnologia porque metade da minha turma não tem acesso a ela. Mas, pessoal, a outra metade tem acesso. A gente tem que trabalhar com todo mundo e a gente tem que dar a oportunidade para essa metade que não tem acesso poder ter e tentar pensar em formas de como trabalhar essa outra metade que não tem acesso. Então, a escola precisa evoluir nesse sentido. E, de novo, políticas públicas precisam vir para resolver isso. E temos a avaliação aqui, como uma engrenagem que vem nesse sentido. Pessoal, por que a avaliação não está aqui, junto do papel do professor? Porque nós temos... E aqui vem outro tema bem espinhoso, a avaliação. Nós normalmente pensamos na avaliação como do aluno, e a avaliação não é do aluno. Dentro do ensino híbrido, dentro das novas metodologias, a Escola 4.0, a avaliação ela serve para o aluno, e isso faz uma diferença muito grande. A avaliação deve ser para o aluno. Então a gente vai passar um conteúdo, a gente estipula objetivos, vai trabalhar isso aí e vai enviar essa avaliação, que não precisa ser uma prova, especificamente. A gente tem milhões de formas de avaliação. E a gente vai avaliar o quanto o aluno se desenvolveu e o que falta, ao ver do professor, para o aluno atingir. Para o aluno. E aí a gente vai trabalhar os objetivos que faltam para o aluno. Então vamos falar dos benefícios. Primeiro, o aluno é protagonista do processo de aprendizado. Em tudo que vocês pensarem, que vocês queiram que seja híbrido, vocês têm que pensar sempre o aluno no meio. O aluno é importante. Mas eu tenho 25 alunos. Cada um deles é importante e eles vão se desenvolver de forma diferente. E é esse protagonismo que vai nos dar essa autonomia para o aluno. É aqui que ele vai desenvolver essa autonomia. E assim, pessoal, é um trabalho de formiguinha, que ele precisa começar lá no prezinho e vir vindo, ano após ano, sempre pensando na autonomia, vai levar o aluno a entender e ao professor a trabalhar com a prática. Pessoal, a prática é muito importante, ok? Mas por que a prática é importante? Vamos dar uma olhada aqui na pirâmide de aprendizagem de William Glass. Ele fala que nós aprendemos 10% quando lemos, 20% escutando, 30% vendo e 50%, até 50% ao ver e ouvir. E aí a gente vai falar, a realidade é que, na maioria das nossas salas de aula, nós paramos aqui, no ver e ouvir. Então a gente leva um slide para o aluno e a gente faz uma apresentação. Mais ou menos o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Se vocês saírem daqui e deu, o máximo que vocês vão atingir é 50% de tudo aquilo que eu tentei passar para vocês. Vocês vão precisar evoluir. Porém, nós preparamos algumas estratégias para podermos sair dos 50% e irmos aos 70%. Mas isso vai depender muito mais de vocês do que de mim. Porque chegar nos 70%, nós chegamos ao discutir com os outros, ao conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. Então, quando nós trabalhamos em conjunto, quando compartilhamos, nós podemos chegar até a 70% da aprendizagem, depois de passar por cada uma dessas. Então, nós temos que passar por essas e chegar aqui. E depois, quando a gente põe em prática aquilo que a gente trabalhou em teoria,
nós podemos atingir 80%. Então, ao escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, etc., nós podemos chegar a 80% de aprendizagem. Então, quando vocês pegarem todas essas essas técnicas, essas metodologias, essas ideias que eu estou passando para vocês, e vocês colocarem na prática da aula de vocês, aí vocês vão chegar até 80% de aprendizagem. Porque vocês vão ver que isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui funciona nessa turma, isso funciona na outra turma. Cada turma é diferente da outra. Tá? Cada turma tem as suas especificidades. E é bem complicado de trabalhar. Mas esse é o nosso trabalho. Foi para isso que nós nos formamos. Foi aí que nós buscamos a nossa formação. A gente tem que fazer o plano de aula. E às vezes o plano de aula não dá certo. E a gente precisa alterar e, né, se virar nos 30 para poder fazer funcionar. E a gente consegue. Também dá para fazer isso no ensino híbrido e ele te dá subterfúgios para te fazer mais. Então, assim, pessoal, quando vocês fizerem alguma coisa, der certo ou der errado, joguem lá nos grupos de WhatsApp que estão sendo criados. Compartilhem, discutam com os colegas. Quem sabe um colega não fez uma coisa parecida que deu certo. E aí vocês podem compartilhar. Tem dúvidas? Joga lá. Quem sabe tem alguém que já tem essa resposta. Pessoal, a gente precisa disso e precisamos trabalhar com que o nosso aluno faça isso. Que ele trabalhe em grupo. Mas assim, trabalhar em grupo não é a gente dar lá uma atividade para ele. O João pega a página 1 a 3, o Guilherme dá 4 a 5 e a Maria dá 6 a 7. Não, isso não é trabalhar em grupo. Isso é dividir as funções, isso é compartimentar. Trabalhar em grupo é todo mundo trabalhar, discutir e compartilhar tudo. E aí que vem uma outra parte que eu quero falar para vocês aqui, ó. 95% nós conseguimos aprender ao ensinar, porque é aí que a gente chega no topo, porque a gente tem que aprender tanto sobre o assunto que a gente tem que ter a capacidade de explicar. E se alguém perguntar, a gente tem que estar pronto para responder. E é por isso que nós, professores, sabemos tanto do nosso conteúdo. E aí que entram os seminários. Eu adoro seminários. Seminários são uma ferramenta excelente de colocar em prática o que a gente aprendeu quando é muita teoria. Mas os seminários precisam ser muito bem organizados. Normalmente a gente faz aquilo ali, né? Divide lá o conteúdo em 4, bota 4 grupos e dá o conteúdo para eles. Por mais que a gente fique em cima deles, tentando fazer eles trabalhar, eles acabam dividindo as páginas do livro em 4, 5, dependendo de quanto eles estão. Cada um faz uma parte e no dia de apresentar eles vêm ali na frente com uma folha e cada um lê uma parte. Chegaram a 95%? Não. Eles não aprenderam o suficiente. Se você fizer uma pergunta para eles, você perdem todos. Chegaram a 80%? Não, porque eles não estão botando em prática. Eles chegaram a 70% porque eles discutiram entre eles? Também não. Eles discutiram como fazer, mas não o conteúdo. E aí, então, a gente precisa de algumas técnicas. Seminário, querem utilizar? Utilizem. Ele é uma ferramenta excelente. Mas como fazer? Façam eles fazer a apresentação na sala. Não mandem eles fazer de casa. Ou pelo menos uma parte, deem uma aula, 2 para fazerem na sala. Expliquem para eles que eles não podem dividir o conteúdo, que eles têm que apresentar juntos, que todos têm que saber tudo. Não deixem eles irem lá para frente com slides, com 1 milhão de textos. Os slides têm que ter imagens, para que eles olhem para aquela imagem e relembrem o conteúdo lá atrás. Quando vocês fizerem slides, façam isso também, tá, pessoal? Não ponham um monte de texto para ler lá na frente, porque não funciona. Não deixem eles levar papel na mão para ler lá na frente também. Façam com que eles tenham que aprender de verdade o conteúdo. E a parte mais importante, na hora que estiverem fazendo a apresentação, perguntem. Vocês façam perguntas, mesmo que as perguntas já tenham sido respondidas. Diz assim, ó, você disse tal coisa, tem certeza? E deixe eles responderem. Eu não me lembro se tu falou sobre isso, mesmo que eles tenham acabado de falar. Perguntem, e perguntem para várias pessoas do grupo. Isso funciona muito, mas vocês têm que fazer assim, ó, não dá para fazer um seminário. Vocês têm que fazer 2 ou 3. Porque no primeiro eles vão se quebrar tudo, porque eles não sabem fazer. No segundo eles já vão estar mais ligados. E no terceiro eles vão estar afiados. Aí o conteúdo vai ser aprendido de forma correta. Então, é uma ferramenta para uso híbrido? Sim, porque eles podem fazer de casa, pode compartilhar uma apresentação no Google Apresentações, no Google Documentos, eles podem fazer em conjunto e culmina na apresentação na sala de aula. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos seguir. Então, quais são as metodologias mais utilizadas no ensino híbrido hoje? Nós temos aqui algumas. As rotações, certo?
a sala de aula invertido, virtual aprimorado e a gamificação. Vamos começar pelas rotações, então. A primeira rotação que a gente fala é a rotação por estação. Isso são metodologias para a gente utilizar dentro de sala de aula. Rotação por estação. Essa aqui vai ser muito boa para a gente utilizar agora, quando voltarmos para as semanas A e B. Nessa aqui, nós dividimos a turma em estações, tá? Em grupos, ok? A primeira estação, ela é individual. Cada aluno vai trabalhar na sua individualidade, na sua autonomia, utilizando, de preferência, ferramentas digitais. Então, você pode fazer o quê? Pedir para ele fazer de casa. Você manda a pesquisa para ele em casa, você manda o conteúdo, ele tem que receber o conteúdo, o que vai ser trabalhado na aula. Então, eu vou trabalhar com ele sobre funções. Então, eu vou mandar um vídeo sobre funções, um texto sobre funções, um passo a passo de como fazer essas funções. Pode ser um passo a passo. Ah, mas meu aluno não tem internet em casa. Ele não pega a atividade no papel, impressa? Então, montem essa atividade. Atividade que eu vou trabalhar semana que vem no presencial, eu vou mandar essa semana no remoto. Então, eu mando para ele e ele vai fazer sozinho de casa. Essa é a primeira estação. Na semana B, eles vêm para aula. Então, a turma vem para aula. Aí, eu tenho lá 10 alunos, 15 alunos. Eu divido em 2 grupos, por exemplo. O primeiro grupo vai trabalhar com máscara, distanciamento, né? Bota 2 classes entre eles. E eles vão conversar entre eles sobre a matéria. Cara, eles não sabem fazer funções? Não, mas deixem eles tentar. A partir daquilo que eles fizeram. Eles trabalham aqui sobre funções entre eles. Um ensinando o outro, um conversando com o outro, um traduzindo para o outro essas informações. Enquanto um grupo está aqui, outro grupo vai estar aqui, na terceira estação, trabalhando com o professor. Aqui a gente vai então trabalhar. Mas, pessoal, não é simplesmente você dar aula para esse grupo aqui e para esse não. Não. Para esse grupo aqui você precisa pensar em fazer um roteirinho. Tá? Você sabe melhor do que ninguém como fazer das disciplinas de vocês. Você faz um roteirinho. O que você viu, como você viu, o que você achou, aprendeu, dificuldades, blá blá blá. E eles discutem entre si isso aqui e aí dá alguns exemplos para eles tentarem fazer. E aí aqui você vai trabalhar exatamente a mesma coisa, só que você mediando. E aí você vai atingir o resultado. Então você tem lá 2 períodos. O que eu faço? Primeiro, eles vão vir de casa. E aí, quando eles vêm de casa, o primeiro período, eu dou uma aula tradicional. Ah, mas não era híbrido, Elton? Sim, mas você pode dar uma aula tradicional, não tem problema. Você dá uma aula tradicional expositiva dialogada, passando o conteúdo, trabalhando com eles. Depois você divide em 2 grupos e faz as estações. E aí você pega 20 minutos aqui, ou 15 minutos aqui e 15 minutos aqui. Deu 15 minutos, troca. Esse grupo vem para cá, esse grupo vai para lá. Deu mais 15 minutos, troca de novo. Esse grupo vem para cá, esse grupo vem para cá. E assim você faz essa rotação entre as estações. E o conteúdo vai sendo desenvolvido pelos alunos. Ah, mas eu não terminei aqui nos primeiros 15 minutos. Não tem problema, pessoal. Deixa as reticências para eles trabalharem sozinhos. Gera autonomia. Se ficar difícil esse, vocês podem fazer outro. É esse aqui, ó. Rotação por laboratório. Rotação por laboratório. Ou rotação por ambiente. Eu gosto de chamar de rotação por ambiente, tá? Esse aqui a gente pode trabalhar de forma interdisciplinar, trabalhar, em vez de estações, ambientes entre turnos, tá? Como é que a gente vai fazer aqui, ó? O ambiente 1 aqui, se vocês estão vendo, ele é virtual. Então, pode ser o virtual, pode ser aqueles que vocês dão para o aluno levar para casa, né, impressos, com todo o conteúdo que você vai trabalhar na semana seguinte. Aí o que acontece? Quando eles voltarem para a aula, vão trabalhar sozinho, tá? Primeira opção, estamos trabalhando só eu não vou trabalhar com outro professor. Então eu pego aqui e trabalho o primeiro ambiente. Nesse ambiente eu vou fazer uma aula expositivo dialogada, mas aí vem o dialogada, conversar com o aluno, fazer eles trabalharem e eles me disserem o que eles viram aqui. Eu não posso esquecer que eles estão trabalhando aqui, eles têm uma carga de conhecimento que eles estão trazendo para a sala. Então, façam tempestade de ideias, se os alunos de vocês tiverem disponibilidade de internet e de celular, usem e façam um Mentimeter com uma nuvem de palavras, por exemplo, com um projetor. Ah, mas eu não tenho isso. Tempestade de ideias, escreve no quadro. Então, sem grupos, você trabalha no ambiente normal. Ambiente 1.
O ambiente 2, eu vou pegar aquela atividade, aquele conteúdo que eu trabalhei com eles e eu vou tentar transformar isso numa prática. Vou fazer isso na prática. Então, por exemplo, estou trabalhando, pegar ciências agora, que é mais fácil. Estou trabalhando com animais invertebrados. Trabalhando com animais invertebrados, vertebrados, diferenças de animais. É o conteúdo de vocês sabem mais que as coisas de história, eu sabia. Estou trabalhando com animais. O que eu vou fazer agora? Eu pego esses meus alunos, todo mundo de máscara, todo mundo com cuidado, e eu posso fazer o quê? Eu posso pedir para eles fazerem de casa, posso fazer na escola. É claro que agora a gente tem os protocolos para seguir, mas uma opção a gente pode fazer o quê? Procurar animais. Vamos falar de insetos. Então vamos procurar insetos. E aí eles vão sair pela escola de forma tranquila, a gente pode ir para o pátio, a gente pode ir lá na parte de trás da escola onde tem um gramado, alguma coisa assim, e fotografar esses animais ali na prática, na hora. Pode falar, estou falando sobre vegetação, a gente pode falar sobre isso. Depois que não tivermos tantas restrições, nós podemos até dar uma volta no pátio, no bairro da escola, buscando na prática, o que a gente viu em sala de aula. Matemática também dá para trabalhar. Quem sabe se você está trabalhando matemática, alguma coisa lá, você pode falar com o aluno, por exemplo, juros, uma compra, façam com que eles peguem, sei lá, um carnê, vamos comprar um carro, mostrem para ele como funciona o juro bancário, e aí eles têm que colocar em prática. De repente vocês podem fazer, uma coisa que fica bem legal na matemática, é trabalhar o seguinte, vamos fazer famílias, vamos ser uma família, então nós temos que pagar água, luz, a gente tem um orçamento, e em cima desse orçamento eu preciso pagar água, luz, telefone, aluguel, condomínio, carro e etc. Então vocês podem montar isso, é uma forma de prática. Então nós temos o primeiro ambiente, que é dentro de sala de aula, tranquilo, e o segundo ambiente, que pode, por exemplo, sair da sala para procurar lá fora, ou ficar na sala e simplesmente mudar. Aí que tem uma questão, tá? A gente entende que nós temos os problemas dos protocolos hoje, mas mudar a sala é uma forma de pensar um novo ambiente. Como assim mudar a sala? Tirar as classes, sentar virar as classes para trás, esquece o quadro, vira as classes para trás. Gente, é só mudar o ambiente. Eles têm que ver que houve uma mudança. Essa mudança é bem legal, bem interessante e funciona. Por mínima coisa que seja, ela funciona. De novo, a gente tem que respeitar os protocolos hoje, mas lá para frente, quando se tornar mais liberado, fique mais fácil. Outra opção é a gente trabalhar com 2 ou mais profissionais. Então, nós temos 2 profissionais aqui e a gente pode trabalhar com 2 ou mais profissionais. O professor 1, no seu ambiente, trabalha tal, e o professor 2 trabalha outra parte da matéria, mas de outra visão. É interdisciplinaridade. E aí você vai trabalhar o conteúdo aqui, os 2 mandam o mesmo conteúdo, diminui a quantidade de coisas que o aluno tem que fazer, manda no primeiro dia o professor A faz aqui, e depois quando vem o professor B, ele faz outra atividade. De repente o professor passa mais conteúdo, o outro passa mais prática. Então dá para fazer também assim. Vamos seguir? Temos uma terceira rotação chamada de rotação individual. Essa já é mais complicada, eu acho que é a mais legal de todas, mas ela necessita de uma autonomia muito grande do aluno e uma mudança no paradigma inteiro da escola. Mudar toda a visão de escola. Tem que mudar, o que seria a rotação individual. Nessa aqui nós vamos criar vários ambientes, os professores vão ter os ambientes, vai ter ambiente sem professor, então a escola vai criar vários ambientes e o aluno vai escolher aonde ele vai aquele dia. O que ele vai fazer aquele dia. Então, se ele tem um projeto de pesquisa sobre juros compostos, ele vai lá na prof de matemática, depois ele vai trabalhar sozinho aqui, e aí tem uma apresentação de um professor sobre isso, e aí ele vai escolher como fazer essa rotação. O aluno vai escolher. Bem difícil, bem complicado, mas é a que mais daria certo na questão da autonomia. Só que para isso o nosso aluno precisa ser trabalhado dentro da visão de autonomia. Claro que hoje, por causa dos protocolos, está complicado, não sei se a gente conseguiria pôr isso em prática. Uma forma da gente começar a dar o primeiro passo nessa rotação individual é quando nós fazemos rotação por ambiente no dia a dia. Então, algumas escolas em Bento já estão trabalhando com salas de aula temática, onde o aluno troca de sala de aula. Não deixa de ser uma forma de rotação por ambiente e é um primeiro passo para a gente chegar à rotação individual. Eu acho fenomenal, acho uma das melhores formas, dá um trabalhão desgraçado para a equipe diretiva colocar isso em prática, mas vale a pena e é muito legal. Rotação por ambiente
Sala de aula invertida, pessoal, é a minha favorita. E essa é a que melhor vocês vão poder utilizar hoje na volta às aulas, no ensino remoto, tá? No ensino híbrido que a gente vai ter com a volta às aulas. Nós temos semana A e semana B. Essa é bem simples. Na sala de aula normal, o que a gente faz? A gente dá o conteúdo em aula e manda atividade para casa. Na sala de aula invertida, a gente inverte isso. Nós vamos mandar o conteúdo para casa, é lá que eles vão ver o conteúdo, vídeos, slides, apresentação, podcast, se tiver que ser só no papel, e quando eles virem para a sala de aula, primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os poucos exercícios que a gente mandou, poucos. Então, se eu mandei conteúdo para 4 aulas, eu vou mandar 2 exercícios, só 2, tá? E simples. Eles não viram esse conteúdo aí. Vamos supor que eles ainda não viram o conteúdo. A gente mandou o conteúdo e mandou 2 exercícios. Se eu tenho 2 aulas, eu vou mandar 1 exercício só. Quando chegou na sala, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar ao aluno o que ele fez, como é que foi, se foi difícil e se ele tem dúvidas. Depois eu vou trabalhar o exercício. E depois eu volto para o conteúdo. E aí eu vou trabalhando o conteúdo com ele. E aí eu vou começar a trabalhar com mais e mais exercícios. A ideia é, na sala de aula invertida, que ele tenha o contato com o conteúdo em casa e o exercício na sala de aula, as atividades na sala de aula, a prática do conteúdo seja na sala de aula. E aí vocês vão entendendo o que eles têm dificuldade, aonde eles não estão conseguindo. Os alunos normalmente dizem assim, os professores fazem as fáceis na aula e mandam as difíceis para casa. E é exatamente inverter isso que a gente precisa fazer. A gente precisa mandar as fáceis para casa e fazer as difíceis em sala com eles. Juntos, isso é sala de aula invertida. A sala de aula invertida vai funcionar agora, porque na semana A, como é que eu faço? Beleza, vamos lá. Vamos pensar assim, o aluno está em casa. Eu posso mandar uma revisão para ele? Posso. Mas você tem 2 períodos por semana. Você envia conteúdo para 2 períodos para ele, pensa o que ele conseguiria fazer em 1 período. Você manda lá a atividade para ele fazer em meia hora. Manda o conteúdo para ele ler um vídeo, um texto, alguma coisa que ele faça em meia hora. Mas não são 2 horas, esqueçam isso. Ele está em casa, ele não tem o professor junto. Então pense numa coisa que ele consiga fazer em meia hora. E mande uma atividade para ele. Se você tem 4, você manda um conteúdo para ele fazer em 40 minutos, 1 hora, o conteúdo. E manda 2 atividades, certo? Isso é o que vai para casa. E aí, quando ele vir, na primeira aula, você faz toda essa revisão. E na segunda aula, você trabalha conteúdo. Mas sobrou tempo, então você pode dar um spoiler. Dá um spoiler, sobrou tempo. Conseguiu ver tudo? Principalmente matemática, temos lá 4, a gente vai perder entre aspas, né? A gente vai gastar bastante tempo com resolução de exercícios. Mas caso sobre um tempinho, dá um spoiler, passa um pouquinho do que é o conteúdo da próxima semana. E aí você manda o conteúdo para ele em casa. Tá? Então, é assim que a gente trabalha a sala de aula invertida. Conteúdo em casa, atividade prática na sala. Beleza? Vamos lá. Próxima, virtual aprimorado. Pessoal, o virtual aprimorado, ele é uma ferramenta excelente para esse momento que a gente está 100% remoto. Agora a gente vai voltar para a aula, vamos voltar para a aula, mas sabemos que alguns alunos não vão voltar, não é todo mundo que vai voltar, porque eles têm essa opção. Então a gente tem que começar a pensar em como transformar o que nós estamos fazendo hoje. A grande maioria, não é todo mundo, tá, pessoal? Parabéns para quem está fazendo já diferenciado, mas a grande maioria está fazendo o quê? EAD, ensino à distância. Não é ensino remoto. A gente está mandando matéria e o aluno está fazendo em casa. O que estamos fazendo é isso. Porque o ensino remoto é isso que a gente chama de virtual aprimorado. O que seria isso? É transformar isso aqui, uma sala de aula presencial, nisso aqui, uma sala de aula virtual. Aqui entra todos aqueles problemas que vocês já me falaram. O aluno que não tem internet, que não tem o aplicativo, que não tem o computador e tal. A gente entende e sabe como é que é. Mas, de novo, nós não podemos não fazer porque alguns não conseguem. Nós temos que dar a oportunidade para aqueles que conseguem e fazer uma outra forma para aqueles que não conseguem, que não têm essa opção. Aqueles que realmente não têm, a gente pode disponibilizar a escola para eles virem fazer na escola, e se realmente não for possível, então tem que continuar no EAD. Nós, professores, não temos essa gerência sobre esse assunto, mas nós podemos fazer com aqueles que podem. Então a gente vai ter que levar para eles um pouquinho disso. Então dá para tentar fazer. Vai que aquele que não pode consiga fazer em algum momento. Se você fizer 3 vezes, ele consegue acessar uma, já é um ganho.
Então é fazer o que o virtual aprimorado? Em primeiro lugar, e o ideal, são momentos síncronos, ou seja, usando Meet, Skypes e etc., onde a gente esteja presente com o aluno ao vivo, que é isso que a gente está fazendo agora. Como a gente pode fazer hoje um momento síncrono? Quem sabe durante a aula presencial, vocês coloquem lá o computador de vocês ou o celular de vocês e façam um meet com os alunos que estão em casa. E eles possam acessar e ver, ter essa possibilidade de ver. Caso não seja possível fazer esse momento síncrono, nós podemos utilizar um segundo, né, um plano B, que é fazer o quê? Gravar uma aula. Vocês se gravarem, não só pegarem coisas prontas do YouTube, que são excelentes, né? Eu faço muito isso, mas vocês se gravarem. Gravem vocês, pode ser uma coisinha rápida de 2 minutos, de 1 minuto, ou pode ser uma coisa mais complexa, maior, que tenha 15, 20 minutos. Joga no YouTube. Vai lá, você tem o Gmail, joga no YouTube, pega o link, o aluno a partir do link vai lá e vai assistir. Ah, mas e aquele aluno que não tem acesso? Bom, aquele aluno não tem acesso, a gente vai ter que fazer no papel e entregar para ele impresso. Ele pode vir na escola ver, se não der, a gente tem ali essa possibilidade. Grave um vídeo, pode ser um vídeo curto e vocês podem criar, por exemplo, uma ferramenta muito boa para isso, é o Google Formulários. Alguém já falou que utiliza ele. Eu vou compartilhar aqui com vocês um formulário que eu fiz para os alunos de primeiro ano sobre fontes históricas. Então, eu utilizei o Google Formulários e fiz uma trilha de aprendizagem. É um virtual aprimorado? Não é o ideal é síncrono, mas aqui tem uma trilha de aprendizagem. Eu usei o Google Formulários. Se você for fazer uma avaliação e exigir que eles façam login e só uma resposta para o usuário, eles têm que ter Gmail. Mas se eles não precisam, como é o caso aqui, a aprendizagem não é uma avaliação. Então, eles não precisam do Gmail. Tá? Então, olha só, ele vai aqui, vai pôr o nome, e aí a primeira coisa que tem aqui, tá? Upado no YouTube e colocado aqui. Olha só. Okay? Então, é só isso. Olha, eu fiz um vídeo da minha casa mesmo, usando o meu celular e botei ali para eles. Depois disso, eles clicam em próximo e eles vêm para uma segunda aba, que tem aqui um link que vai levar a um texto. Tá? Então, olha só, tem o site sobre o que são fontes históricas. E eles vão ler aqui, certo? Depois disso, eles clicam em próximo e eles vêm para uma questão. O que são fontes históricas? Então, daí eu criei aqui para eles, eu vou pegar a errada aqui, esse aqui. Se eles errarem, vem para cá, tá? E aí eles vêm, clicam em próximo e volta para o texto, pedindo para eles relerem, certo? Se eles acertarem, eles vêm para a resposta certa, ok? E leva eles à próxima etapa, tá? Que é aqui, que depois disso leva eles para a próxima etapa, que vai seguir o mesmo caminho. Vocês entenderam? Então, é uma trilha de aprendizagem, não é um momento síncrono, mas é um momento virtual aprimorado, onde eu coloquei várias formas diferentes deles verem o que é essa tal de fonte histórica, certo? E eles podem fazer várias vezes. Para esse aqui, eles não precisam ter um Gmail. Se fosse fazer uma avaliação, daí eles precisam. Pessoal, se você não pode fazer uma trilha, se você não consegue fazer um vídeo, pelo menos um áudio. Faça um áudio dando bom dia, meus alunos queridos. Como vocês estão? Quem sabe a aula de hoje vai ser sobre tal assunto. Leiam o texto, vejam as imagens que eu postei e façam tal coisa. Ponto. Tá? Por que isso é importante? É virtual aprimorado? Não. Tá? Não é. Mas ele leva um pouco a socialização, leva um pouco vocês, leva um pouco essa visão dentro da sala de aula, tá, pessoal? Então, bem importante, se vocês puderem, comecem a pensar a fazer isso, mesmo que esteja no remoto, mesmo que a gente volte, vai ter aluno que não vai voltar, e a gente vai ter que continuar mandando aula para eles. Gamificação, pessoal. Gamificação é muito legal e acredito que a maioria de vocês já fez, tá? Vocês já devem ter feito um bingo, uma gincana, perguntas e respostas, e quem respondesse primeiro ganhar. É gamificação. A gente pode qualificar a gamificação utilizando ferramentas virtuais, como o Kahoot, o Mentimeter. A gamificação precisa que vocês determinem objetivos,
a serem alcançados, estipulem as regras, lancem os desafios e premiem os alunos. Então, o prêmio pode ser 1 ponto na recuperação, 1 ponto na nota, uma bala, um bombom, um parabéns, qualquer coisa serve como prêmio, ok? Deixa eu dar um exemplo para vocês de como eu gamifiquei a minha aula uma vez sem usar nenhum tipo de ferramenta virtual. Eu dando sociologia, e aí você tem um período por semana. Aí pensa que você entra no último período. Quando você entra no último período do ensino médio, gente, já tem 3, 4 com as mochilas prontas para ir embora. Tá? E aí você tem que trabalhar com eles nessa situação. Quando falta 15 minutos para ir embora, até os mais nerds já estão com a mochila pronta para ir embora. Eles já não aguentam mais. Se é na sexta-feira, nos 15 minutos final, até o professor já está com a mochila pronta para ir embora. Então, como fazer para usar esses 15 minutos finais, ou pelo menos 10? Como é que eu fazia? Gamificava. Eu pegava a matéria do dia, separava eles em grupos rápidos, sabe? 3, 4 em cada grupo, jogava uma pergunta no quadro e eu fazia com que eles respondessem e eles tinham que correr. Literalmente, eu abria um espaço na sala e eles corriam até a frente e voltavam. Quem chegasse primeiro e respondesse certo, ganhava um ponto, um bombom, alguma coisa. Gamifiquei a minha sala, sem usar ferramentas digitais nenhumas. E dá para utilizar agora, durante o período da pandemia. Dá, porque eles ficam longe, não precisam se juntar. Certo? Eles não precisam correr, eles podem responder na sala. Levanta a mão primeiro quem fez, e aí você dá para ele um ponto, uma bala, um bombom, um parabéns e deu. Certo? É uma forma de gamificar. Agora, se você tem acesso a ferramentas digitais e o aluno tem, a gente vai gamificar de uma forma diferente. Vamos gamificar assim, ó. Vamos para aqui, ó. E nós vamos fazer mais uma agora. Presente. Beleza, ó. Começou a mudar já. O pessoal já está respondendo. Venham e respondam. Show de bola. Nota 10. Vamos lá, pessoal, vamos responder. Esse aqui, ele permite várias respostas, tá? Essa primeira parte não é gamificada. Vejam bem, quando a gente faz uma gamificação usando o Mentimeter, usando uma ferramenta digital, eu sempre faço uma pergunta para agregar primeiro. O pessoal vai entrando devagarinho, então, e vai entrando, vai respondendo e vai esperando. Por que eu faço isso? Para que dê tempo de todo mundo entrar, para a gente começar a gamificação depois. Beleza? Então vamos lá, vamos entrando que 13 pessoas já utilizaram a sala de aula invertida. 6 usaram rotação por estação, 4 por laboratório, 7 gamificação e 2 virtual aprimorado. Então, pessoal, vejam que vocês já utilizam essas ferramentas, só não utilizavam elas como ensino híbrido. Agora a gente vai, tentem pensar em fazer elas constantemente, o tempo todo. É isso que é a parte que vai fazer a diferença, que vai levar a gente para um avanço na hora do ensino híbrido. Então vamos lá, vamos gamificar. Tanto faz no presencial e também podem utilizar ele, se quiserem, né, com o remoto. Outras ferramentas que são bem utilizadas para fazer isso são o Google Formulários, o Kahoot, o Padlet e o Mentimeter trabalham da mesma forma, são bem legais. Aí tem outras ferramentas que podem ser utilizadas para gamificação que trazem muita coisa pronta. Jovem Gênios, Duolingo, Matifique, pessoal da matemática, esse aqui é excelente. Tem que pegar e se aprimorar nele, que vocês vão ver que ele tem muita coisa bem legal lá. E o Marco. Eu descobri uma outra essa semana que se chama Classcraft. O aluno vem e ele cria um avatar e aí você cria grupos nos avatares e aí eles vão completando missões que você deu dentro da sua aula, né? E ele vai construindo o personagem dele, ele vai lá e compra com os pontos que ele ganha nas missões uma armadura nova que vai dar para ele poderes, por exemplo, de negar uma resposta errada. Sério? Se o colega dá uma resposta errada, ele perde pontos, mas aí ele tem lá o poder de cura que ele recupera os pontos. Cara, isso aqui é muito legal. Para terminar,
eu quero falar com vocês sobre essa palavra, significar. Pessoal, tudo aquilo que eu passei para vocês, tudo aquilo que vocês passam para o aluno, não vale nada se não tiver significado. Eu acredito que tentei ao máximo significar para vocês as ferramentas e as formas como vocês podem utilizar elas dentro de sala de aula, mas eu quero que vocês pensem nisso quando vocês forem dar aula de vocês. Vejam essa tirinha do Calvin. Senhorita Wormwood, sim, Calvin, você pode me apresentar o material, mas não pode fazer eu me importar. E é esse o principal trabalho que nós temos. Nós temos que fazer com que o aluno se importe com a matéria que a gente vai dar. Signifiquem para eles aquela história de, por que eu tenho que aprender isso, professor? Para passar na prova? Não funciona mais. Tá? Não funciona mais. Tentem pôr na prática, no dia a dia. O que isso importa para ti no dia a dia? Então, façam a prática. Façam atividades práticas com o aluno. E quando eu digo atividades práticas, não precisa levar ele no laboratório de ciências e fazer experiências exorbitantes. Não. Tentem pensar em como ele pode utilizar aquilo no dia a dia. E mostrem para ele como aquilo funciona no dia a dia. Certo? Então, eu quero sempre falar em curiosidade. O Freire diz: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, se eu conseguir fazer com que vocês tenham curiosidade sobre alguma dessas ferramentas, já me sinto satisfeito, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês.